Boa noite, amigos. Hoje, dia 8 de outubro de 2021, já estamos na metade de outubro. Daqui a pouco a gente já vai estar cantando Jingle Bell. Mais uma noite gostosa, amigos do União Espírita Luz Divina, trabalhadores, alunos. Nós vamos iniciar o nosso evangelho de hoje. Nós vamos nos envolver com a música que a nossa querida Bia gravou para nós. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro num acordo contigo. Tempo, 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 por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 ouve bem o que eu te digo. Tempo, 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 peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício. Tempo, 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 tempo. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 eu espalhe benefícios. Tempo, 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 o que usaremos pra isso fica guardado em sigilo. Tempo, 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 apenas contigo inimigo. Tempo, 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 e quando eu tiver saído para fora do teu círculo. Tempo, 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 não serei nem terá sido. Tempo, 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 ainda assim acredito ser possível reunirmos. Tempo, 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 num outro nível de vínculo. Tempo, 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 portanto peço-te aquilo e te ofereço elogios. Tempo, 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 nas rimas do meu estilo. Tempo, 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 tempo. Essa voz amorosa, nos envolvendo e preparando a porta para você abrir, Clarissa. Obrigada. Que gostoso isso, né? Que acalanto que traz. Boa noite para todo mundo. Muito bom estar aqui, estarmos juntos novamente, com friozinho e tudo mais. E é isso, a gente vai falar sobre o tempo, que são chegados os tempos. E o tempo para a gente ainda é um conceito muito abstrato, de tão pequenos que ainda somos. E a gente vai transitar esse tema de hoje sobre os tempos são chegados, visitando o que a doutrina nos fala
dessa fala de Jesus, que os tempos são chegados? O que a gente aprendeu ao longo das existências, o que a gente traz para hoje? E ainda assim, esse é um tema que é o último capítulo da Gênesis. E há trechos que são ainda um pouco difíceis de alcançarmos. Há espíritos que nos trazem trechos ali de explicações e que a gente entende na letra, na frieza da letra. Mas pode, com humildade, abraçar isso e entender. Como eu trago isso para a minha vida, no que eu consigo construir hoje. E esse é o nosso tema, esse é o nosso, eu brinco sempre que é um passeio, né, uma viagem, que a gente vai falar sobre os tempos são chegados. Não é nenhuma notícia nova, né? Não saiu essa semana em nenhum jornal. Está aí dito há bastante tempo. E o que a gente está fazendo com isso? A reflexão dessa noite para todos nós, e eu lembro há muitos anos quando a Luz me ensinou, primeiro passa por você, né? Você vai trazer um tema, você vai preparar uma aula, uma palestra, trazer o evangelho, esse tema primeiro passa por você. Então, esse é um papo, né? Um conteúdo para todos nós. E para além do que a gente vai debater, do que a doutrina nos traz, do que como espíritas cristãos é tão importante que a gente tome contato com isso, que a gente entenda o que os espíritos buscam nos trazer e nos esclarecer, mas acima disso, porque é o Consolador prometido. O que isso tem a ver comigo hoje? Por que é importante que eu tenha um entendimento sobre que os tempos são chegados? E como eu disse, isso foi trazido por Jesus, então estamos aí, pelo que a história nos conta, há mais de 2000 anos, com essa informação. E será que nós tivemos mudanças desde então? Os tempos chegaram efetivamente? Passa o que a gente recebe do que Jesus disse, do que Jesus ensinou? E lá, 1857, na publicação do Livro dos Espíritos, falando sobre as leis de Deus. Poucos anos depois, em 1868, na publicação da Gênese, a gente tem os Espíritos falando de novo. São chegados os tempos. E a gente está aí, vai fazer o quê? Quase 200 anos dessa mensagem. Tivemos mudanças. Quando a gente toma contato com o texto, com a letra, parece que os espíritos estão falando assim: queridos encarnados pós anos 2000, queridos encarnados em 2020, fortes emoções, preparem-se. E eu trouxe as datas que eu falei, não é possível, deixa eu olhar se faz muito tempo, porque eles falam, os tempos são chegados, estejam prontos. É isso que Jesus trouxe, é isso que a gente quer esclarecer para você. Que eu penso num tema, eu falo, ai, nossa. E principalmente, né, aqui no Luz Divina, eu falo, esse povo é tudo experiente, né? Estudado, presente no Evangelho. Eu sempre fico pensando, ai, como trazer algo que agregue para a gente, que acolha nosso coração. Partindo de um princípio que eu aprendi recentemente, que na pedagogia, Luz, aí, aprendizagem significativa, né? O que vocês já conhecem, o que vocês já têm desse conceito sobre os tempos são chegados, e o que a gente pode colocar aí, mais um tijolinho nessa construção de hoje. Então, sim, que os tempos são chegados, que as mudanças existem, que elas são provocadas e necessárias, essa é a história do nosso planeta, essa é a história de toda a criação divina,
essa é a nossa história. Quando a gente olha esse tema com acolhimento, a gente vai olhar para hoje eu preciso tomar decisões. O meu hoje requer pensar que estado eu me encontro, como eu quero partir dessa vida, dessa vivência, o que eu estou construindo. O convite na leitura dessa última passagem da Gênese são espíritos maravilhosos que nos fazem reflexionar quanto a como eu estou hoje posicionado para as mudanças. De tantas mudanças que a gente consegue acessar nessa vida, estudando a história da humanidade, estudando a nossa história recente, como eu, espírito imortal, estou posicionado para essas mudanças? Que mudanças me trouxeram até aqui? O que já foi mexido aqui dentro e já se assentou? E o que já foi mexido e ainda está mexido e eu não estou lidando bem com isso. E quando a gente fala os tempos são chegados, e justamente quando a gente vai olhar, né, no Novo Testamento, a gente fala, nossa, parece que vai ser uma catástrofe, né? Parece que realmente a gente está olhando o fim do mundo. E dá uma mexida. Porque quando a gente fala, hoje tem prova, né? Porque os tempos são chegados, a gente traduz de várias formas. E hoje eu estou super na área educacional, né, Luz? Então, os tempos são chegados. É com você que eu estou falando. Hoje é o dia desse bebê nascer. Hoje é o dia que seu filho sai de casa. Hoje é o dia que você enfrenta o desencarne de alguém que você ama muito. Hoje é o dia que você recebe uma notícia com a qual você não sabe como você vai lidar com isso. Você recebe uma notícia, você é impactado por algo que você vai precisar provocar mudanças e novas abordagens na sua vida. Os tempos são chegados nesses momentos. Não é algo que a gente vai só ver em grandes atos e a gente vai falar sobre essa marcha progressiva que o Espiritismo nos traz e nos explica. Mas ao longo dessa conversa de hoje, dessas informações, vamos ler. Os tempos são chegados a cada instante na nossa vida. Porque quando a gente faz uma análise de um texto doutrinário, de um fato na história, de um aspecto científico, é tão fora da gente, é tão terceira pessoa, é tão sujeito indeterminado. As pessoas conhecedoras não me batam, por favor. Não é comigo, né? O mundo mudou, Clarissa, desde que Jesus disse os tempos são chegados. Lógico que mudou, tonta. Nossa, e quando o livro dos Espíritos nos traz as leis de Deus, explicando tintim por tintim todos os dias da minha vida. Esse é um curso interessantíssimo. Eu sou uma grande entusiasta do estudo sobre as leis de Deus, porque eu encontro a minha vida todos os dias diante dessas leis. Não é algo abstrato. Quando a gente vai falar sobre os tempos são chegados, o que Jesus está querendo da gente é: e você hoje? Seu tempo chegou. Algo bom chegou na sua vida. O que você vai fazer com isso agora? Algo difícil veio ao seu encontro. O que você vai fazer com isso agora? Os tempos são chegados, né? Parece uma coisa, tô só assistindo, vai chegar uma mensagem no meu celular, vão inventar uma etiquetinha, um sticker, né? Novo, uma figurinha nova e vão me mandar. Não. É hoje. E é comigo. E é com você.
E aí, quando a gente fala, nossa, não quero nem pensar em tragédias da natureza sobre os tempos são chegados, porque isso me dá medo. E quando a gente pensa que o tempo é chegado hoje, dá mais medo. Eu estou preparado? Todas as mudanças que eu já passei como espírito me colocam aqui hoje, me prepararam? O que eu construí? O que está faltando para tudo não desabar na minha cabeça? Então dá medo. Dá é comigo. E eu não gosto de pegar um assunto doutrinário sem que aquilo fale para nossa alma alguma coisa. Sem que venha um convite para, no mínimo, a gente pensar sobre isso. Como eu, conhecedor hoje de um pouco do que a doutrina traz, cristão, como eu me posiciono. E vem os espíritos nos dizer, calma, mas não é de supetão. É hoje, né? Não é algo, sabe lá quando vai acontecer. Mas dá para prever. Será que dá para prever? Eu falei achando que não, não. Eu vou ler do Livro dos Espíritos para não interpretar na empolgação, tá bom? Cada transformação é precedida de uma crise e segue em um progresso material e progresso moral. Eu posso fingir que eu não tô vendo, que essa onda tá vindo na minha direção. Eu posso torcer para que aquilo se resolva de outra maneira. Mas toda transformação é precedida de uma crise. E a gente pode classificar isso em várias caixinhas. E ó, para quem, né, tá no Brasil há um tanto de tempo, crise é, ai, que fofura, olha só, temos pets agora. Crise, né? Fala com a gente. Administrar crise, olho fechado. Elas não vêm sem serem anunciadas, elas não vêm sem propósito, porque, aliás, nada do que o Criador se propõe a fazer vem sem propósito, vem sem amor, e tampouco vem sem misericórdia. Mas quando os espíritos falam que ela é precedida de uma crise e a ela se segue um progresso moral intelectual, vamos falar dessa marcha progressiva. Eu vou dar um tempo para todo mundo respirar, tomar uma água, que depois eu volto nos cutucos de que esse tema é comigo, né? É com cada um de nós e é para hoje. A doutrina nos ensina que essa marcha progressiva, lembra, a lei do progresso é da lei divina. Pode se esconder, pode falar, nossa, mas eu adoro esse estofado do meu sofá. Adoro a cor da minha cortina. Alguém, um dia, você querendo ou não, vai chegar e falar, precisa trocar isso aqui. Você gostando ou não, você concordando ou não. Você até concorda, mas já tá pegado, né? A gente tá pegado com aquele hábito. A gente tá pegado com aquela mania. A gente tá pegado naquele preconceito. A gente sabe que não é bonitinho. A gente sabe que ele não é bem aceito. Mas não há remo que dê jeito à lei do progresso. E a gente pode seguir em harmonia as leis, ou a gente pode ser muito criativo, teimoso, birrento e ser levado com uma força incrível dessas águas. E a doutrina nos traz que a marcha progressiva ela pode ser gradual ou ela pode ser muito rápida. E trazendo algumas exemplificações, quando a gente pensa numa marcha gradual, quando eu falo para alguns funcionários que eu usei telex,
Eu já tive um funcionário esse ano que foi no Google, descobriu o que era Telex. Não era nenhuma referência nossa, que velha. Não, ele foi no Google porque ele jamais teve contato com essa palavra, né? Então a gente fala, num curto espaço de tempo, creio eu, curto espaço de tempo, a gente viu tantas coisas progredindo. Gente, Deus não permitiu uma pandemia no planeta, uma renovação, um aprendizado, um quebra daqui, reconstrói ali, sem que a gente tivesse Google Meet, sem que a gente tivesse contato com o WhatsApp. Olha só, que a gente está falando de coisas de curtíssimo tempo e a gente já percebe mudanças, assim como as difíceis também. Então, na sociedade, a gente vai pegando assim um estirão de tempo e vai falando, nossa, quanta coisa mudou. A gente consegue relacionar bastante com a tecnologia, mas muitas coisas, hábitos, rotinas familiares, dinâmicas de vida, rotinas. Nossa, antes era aquele desenho estático, agora, quem trabalha, trabalha no quê? Trabalha que horas? Trabalha onde? O que estuda? Tive uma colega de trabalho, mais nova do que eu, e o filho, ela teve um filho na adolescência, então o filho dela já era um jovenzinho, chegou para mim e falou, você não sabe, meu filho largou o primeiro ano de engenharia, porque ele foi convidado por uma empresa americana para desenvolver jogos de computador, e ele está estudando, e eu, que legal, parabéns. Ela, como se deixa uma faculdade de engenharia para você estudar como desenhar jogos de computador? Então a gente recebe essa avalanche de mudanças. E as muito rápidas, como as que eu falei, a tecnologia traz isso cada vez mais forte. E dentro dessa marcha progressiva, né, o nosso progresso ele vai. E aí, de novo, a doutrina, os espíritos amorosos, vem nos explicar. Primeiro existe o progresso intelectual, que traz a reboque o progresso moral. Porque a gente, e na Gênese vem trazendo isso, eu até destaquei aqui o trecho, eu vou achar, que a gente vai fazer de um tudo dentro do nosso progresso intelectual para retardar o nosso progresso moral. Achei impressionante. Ele diz aqui, olha, enquanto o orgulho e o egoísmo dominarem o homem, ele utilizará a sua inteligência, os seus conhecimentos, para satisfazer às suas paixões e aos seus interesses pessoais. Eu vou progredir moralmente na marra. Quando a gente fala, é por amor ou pela dor? A gente fala, por amor. Nossa, não, tô aprendendo tanto, nossa, tô fazendo curso na casa espírita, tô trabalhando num projeto social, nossa, tô me renovando. Até que você seja mexido, colocado avesso, até que aquilo faça parte do seu ser, essas coisas são tentativas, são contatos, são experiências, até que você vá fazer a prova. Que ótimo, você estudou, que lindo. Até a hora que você tem que fazer a prova. E quando ele fala isso, sobre o orgulho e o egoísmo, eu encaixo aqui a teimosia, porque não há outra coisa que explique, né? A gente sabe o caminho do bem, a gente tem os bons conselhos, a gente tem as palavras de Jesus, a gente tem o consolo da doutrina espírita, o que a gente faz? Dá com a cara na parede. Retarda o processo. Finge que não é com a gente. Os tempos são chegados. Mas isso é coisa do Apocalipse. Não é assim. A vida é imortal, né? Não tenho que me preocupar. Não vai acontecer nada de grave. Não preciso ficar nessa neura. Os espíritos trazem, né, que o progresso intelectual sozinho é impotente. Quando a gente usa a inteligência para alcançar o que a gente quer, deixando ao largo, até onde possível, que nós precisamos de um progresso moral. Nós precisamos evoluir.
para aceitar determinadas coisas que nos acontecem, para abraçar determinadas coisas que nos visitam nessa experiência, para que a gente possa crescer. Não está em nenhum lugar, não achei na codificação espírita, não achei nas palavras de Jesus que conhecemos na Bíblia, dizendo vai ser fácil, fica tranquilo, vai ser melzinho na chupeta. Não achei, se alguém encontrar, compartilha no grupo lá com a Luz e a gente divulga. Quando eu li esse trecho, gente, é para falar como que a gente é orgulhoso e pirracento. A gente vai voltar para o aspecto moral desse texto hoje. Tem um segundo item desse capítulo que fala da nova geração. Se não der tempo para a gente falar hoje, fica de assunto para a próxima prosa, para a gente poder falar sobre os tempos, são chegados os tempos. E a gente vai falar dessa comparação que os espíritos nos trazem para nos ajudar a ter alguma dimensão mais concreta do que é essa mudança, porque tudo evolui, tudo progride em toda a criação de Deus. As mudanças do nosso sistema solar, as mudanças do nosso planeta, as que já aconteceram, as que virão a acontecer. Mas voltando ao ponto, isso parece muito distante. Situações como tsunamis parecem muito distantes. Eu me lembro, não sei há quantos anos, mas não fazem muitos, uma chuva, dias de chuva em São Caetano, uma destruição absoluta, uma coisa que você fala do nada, chega. Coisas provocadas pelo homem com consequências na natureza, e aí volta para o ponto, o que isso quer de mim? E os espíritos vão falar de uma maneira que tenta se aproximar do que a gente consegue reter, falar sobre todas essas mudanças, dizendo, lembra que toda transformação é precedida de uma crise, como uma crise do nosso crescimento, mudar de fase na vida. E essa nossa insistência em vencer mas eu já sei, eu já conheço, eu já vi esse filme. É a gente batendo o pezinho de que nessa altura do campeonato, já se sentiram assim? Ou só eu? Ah, tá. Eles vão dizer mais à frente sobre essa mudança de fase. Como é que a gente se posiciona? E sabendo assim, os tempos são chegados, é hoje, e é comigo, e a gente quer. Tem coisa que a gente quer muito que mude, né? Os outros, inclusive. Nossa Senhora, tem uma coisa que a gente fala podia, né? A pessoa podia ser diferente. Isso a gente fica doidinho para mudar. Ó, chegou o tempo, viu? Você precisa mudar. A nossa gente protela. E os espíritos na Gênese trazem o uso do livre-arbítrio. A misericórdia de Deus. É o meu codinome para livre-arbítrio. Você vai usar o seu livre-arbítrio, seja para te estimular, vai doer agora, mas é melhor do que depois. Eu vou enfrentar isso, fé em Deus. Puxa logo esse esparadrapo e vamos para frente. Ou você vai retardar. Não preciso, não quero contato, não quero falar sobre isso. Tá ótimo desde que não seja dentro da minha casa. Ah, não tenho preconceito com isso, não seja na minha família. A gente vai fazer uso dessa bênção, um pouco mal compreendida às vezes, ou mal interpretada, mas dessa bênção do livre-arbítrio, seja para estimular o nosso crescimento ou para retardá-lo. Lembrando o pezinho batendo da teimosia, do eu acho que eu sei, o que eu já quero saber, o que eu preciso saber, como eu tenho que agir. Quanto no meu campo moral, no meu progresso enquanto espírito imortal, eu estou batendo o pezinho.
E aqui os espíritos vão falar, e quando é que a gente está pronto para mudança, para sair de uma fase e ir para outra? Eles falam bastante da referência de sair da infância, da adolescência e caminhar para a vida adulta. E conforme eles vão explicando mais coisas sobre o movimento planetário, o movimento da humanidade, tarará, eu adiantei um pouco e fico pensando, a gente vai tocando dos alguma coisa aos 20 e poucos, para alguns, aos quase 20, para outros, a tal da vida adulta, onde é nível avançado de resistência, né? As coisas marcantes na vida tendem a acontecer nessa fase de vida adulta. E eu fico pensando na chegada na maturidade, onde a gente olha e fala, caraca, já vi esse filme, conheço essa estrada, mas ele vai conhecer com as próprias pernas. Ou a gente olha e fala, podia ter feito diferente, mas agora não posso mais voltar. E eu preciso decidir daqui para frente. Porque é por volta dessa parte, quando os espíritos vão dizendo, tem uma crise antes de ter uma transformação. É aquilo que eu falei, estou estudando, que bonitinho, fez os 2, 4 anos de tomo, dependendo da programação, fez aprendizes, fez curso online da federação, vai e volta para fazer curso, tipo a Luz e o Carlos. Outro dia encontrei um aluno, a gente está com um pessoal que já tem experiência assim, aí eles estão assistindo aula com a gente, eles são lá de São Caetano, e eu, me fala mais, que eu acho que eu conheço essas pecinhas. E é o que a gente fala, esse curso nunca termina, nunca termina. Que ótimo, isso é ótimo, gente. Adquirir conteúdo, conceitos, teorias, mas até que a gente seja chacoalhado, e está escrito, essa transformação vem com uma crise. Nossa, e eles fazem essa comparação com a crise na mudança de fase de vida. Uma crise de identidade, uma crise de teimosia, uma crise de medo. Medo, pavor, pânico. Pode colocar no grau que for aderente aí à sua vida. À minha vida. É hoje. O tempo chegou hoje. Eu vou mostrar para a vida o que eu cresci, o que eu aprendi, quando essa crise me visitar. Quando eu puder dar um testemunho, quando eu tiver atravessado isso. Quando mais à frente eu puder ajudar meu irmão, sendo encarnada ou já desencarnada, quando eu tiver a chance, a bênção de estar entre os espíritos que já conseguem ajudar, que já conseguem colocar ali um pouco de luz no caminho do outro. Mas isso vai ser verdadeiro quando o meu coração souber o que essa pessoa está passando. Quando eu puder abraçar esse irmão e disser com real sentimento de que eu entendo o que você está sentindo e dói mesmo. E é o exemplo de Maria que nos ensinou. E isso também vai passar. Mas se eu não passar, se eu não me munir da fé, como é que eu atravesso essa crise para alcançar essa transformação e voltar na estrada e abraçar aquele irmão para que nele doa menos um pouco, para que a fé o alcance mais rápido?
por que a gente precisa passar por transformação, né? Que essa é a leitura do tempo é chegado. Por que a gente tem que passar por isso? E eles nos dizem, a humanidade já realizou inúmeras e incontestáveis transformações e progressos até os dias de hoje. E continuaremos a progredir. Será que a gente quer? Será que a gente está disposto a dar o testemunho cristão? Ou a gente vai ficar ao largo disso, teorizando que os tempos são chegados? E eu vou caminhar para o final, para a gente... Eu gosto muito de um olhar para os temas que é: para quê? Se eu sou espírito imortal, outro dia um jovem no curso dos adolescentes falou: ai, tia, tem coisa que eu dou uma adiada. Porque é para sempre. Eu falei: você está só aumentando a prestação, meu filho. É aquela história: nossa, é caro. Não, mas eu vou parcelar. Para quê? Que nós precisamos progredir, o porquê da transformação. Os tempos são chegados, sim, e eles são agora, eles são hoje. Quando Jesus, há mais de 2000 anos, disse: os tempos são chegados, ele não estava dizendo: vai vir um cara, vai escrever o livro do Apocalipse, vai meter medo na geral, e aí vocês vão ficar espertos, que eu vou lá dar receita, tudo que vai acontecer. Não. Ele falou lá na frente: olha, estou aqui preparando vocês, não vai dizer que eu não te disse. Os tempos são chegados, o tempo vai chegar. Jesus já estava ali, contando para a gente. Chegou o tempo da transformação. Chega de adiar. É o momento. É a hora. Muna-se da sua fé e cruze. Atravesse essa crise, porque é o único caminho para transformar-se. Quando a gente vai lendo esse trecho, estudando esse capítulo, vai dando pode dar um frio no pé do bucho. Fala assim: mas são tantas transformações e nunca acaba, né? Porque eles também trazem aqui a reflexão: permanentemente nos renovamos para o bem. Fomos criados para a felicidade, para a perfeição, e chegaremos lá. E enquanto encarnados, nós temos um grau de dificuldade, alguns um pouco maior, um pouco menor, nós temos um grau de dificuldade para assimilar a eternidade. E há relatos que desencarnados também. Como é que eu assimilo que é comigo essa mensagem, que é para mim que Jesus está falando sobre transformar? Atravesse a sua crise. Abrace a sua maturidade. Onde eu quero estar? Aquele jovem, já não adolescente, ainda não adulto, não sei o que vai dar, tenho uma teoria na minha cabeça, tenho um plano para minha vida e vai dar tudo certo? Ou já consigo abraçar a minha maturidade, saber que vai doer, tá mexendo. Eu tenho um dos meus tios, eu tenho várias pessoas, vários meninos na família que são pastores em diferentes igrejas evangélicas, né? Tem um tio meu que tem uma camiseta que eu adoro. Ele tá assim, under construction, né? Em inglês ele fala assim: estou em obras. Desculpe, estou em obras. Deus está mexendo em mim. Permita que Deus mexa em você. Permita que a lei que ele fez
Porque ninguém mais te ama e quer o seu melhor e sabe onde você pode chegar e onde você vai chegar. Vai te trazer alguma coisa sem também te proteger, sem também te acolher. Então, esteja em obra enquanto Deus mexe em você por dentro. Porque quando Jesus disse, eu estou contigo, e ele disse, eu não vim destruir nada, eu vim fazer cumprir a lei. Que lei? Dos profetas, sem desrespeitar? Sim. A lei de Deus. Então, quando a gente pensa, para que isso? Tem tempo. É difícil ver o progresso da humanidade, é difícil às vezes olhar e falar, estamos melhorando, vai dar certo. E eles falam aqui, resta ainda à humanidade um imenso progresso a realizar. É o de fazer reinar entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que lhes assegure o bem-estar moral. Para cuidar do outro, eu vou ter que ter passado para acolher. E Jesus disse o quê? Amai a Deus acima de todas as coisas e ame seu irmão como você ama você. Esse é o convite, porque o tempo chegou, o tempo é hoje. Deus quer mexer mais um pouquinho dentro da gente, para a gente crescer, para a gente estender a mão e o coração com real entendimento do que esse irmão passa. Porque a gente já passou. E sem adiar. Esse é meu convite, a minha mensagem. O que meu coração toda vez está aqui é transborda. Para falar para o coração de cada um de vocês. Confia. Porque aquele que te criou para ser feliz. Não o feliz pequeno, no que a gente ainda não sabe direito. Mas num espírito feliz. Num espírito eterno. Obrigada mais uma vez. Querida, Portanto. Querida, essa reflexão profunda, nós vamos convidar agora a Bia para voltar aqui com a gente. Essa sua reflexão, com essa sua palavra doce, que vai fazendo a gente viajar. Eu sei que cada um só tem a vista da montanha que escalar. Por isso todo dia eu me preocupo em fazer a coisa certa. E mesmo assim, infelizmente, às vezes não parece a
Essas duas letras completam perfeitamente a sua fala, não? O quanto é importante esses momentos de reflexão. Passou tão rápido. E eu olhando aqui o relógio. Eu gostaria agora que você, Clarissa e a Bia recebam esse nosso carinho, esse nosso abraço de energia. E nós vamos nos preparar para aquele momento de vibração, emanar o que a gente tem de melhor. Temos uma experiência muito grande, teórica. Então, vamos colocar em prática, vamos lembrar das pessoas que estão passando por fragilidade, vamos emanar aquele sentimento bom para os espíritos abortados, que estão se preparando para reencarnar, para esses tempos que são chegados para eles num momento muito diferente. Que vocês possam todos receber o carinho da equipe amorosa do Dr. Anselmo e que ele, com toda a sua equipe e a caravana socorrista de Maria, possa visitar agora todos os lares, fazendo a limpeza fluídica dos nossos pensamentos, das nossas palavras, e cada um de nós se imaginando na sala de passes da casa que frequenta, se colocando no sentimento, na atitude da humildade e da gratidão, para que possamos nos envolver com essa música que a Bia vai colocar para nós agora. Nesse ambiente, descendo
todos estejam enlevados, fortalecidos para mais uma semana. Amigos, tchau! Obrigado, gente. Muita paz. Gratidão, Clarissa, Bia. Até semana que vem. Obrigada, obrigada. Boa noite. Boa noite a todos, bom final de semana. Feliz aniversário de novo. Boa noite. Abençoe. Boa noite, gente. Ficam com Deus. Feliz aniversário, Silvio. Boa noite, pessoal. Obrigada, Clarice, aí, pela palestra. Foi 10. Obrigada, Nelly. Vocês Beijão. são 10. Um beijo, linda. Boa noite, gratidão imensa pela palestra, pelas reflexões. Muito, muito obrigada. Um abraço a todos. Obrigada, Nelly.